Oi, oi, você viciado em séries e você viciado em café. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast. O meu nome é Henrique Redondo e aqui eu sou o anfitrião desse bate-papo. E a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, filmes, séries e tudo mais que a gente tem vontade. Hoje, como você pode ver no título, né? Título de palhaçadinha, título de comediazinha. Mas eu não tô tão animado não. Tô triste, tô revoltado, tô bravo, não tô feliz. E eu quero saber do Carlos Quineves como ele tá se sentindo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que você estiver aí no seu mundo, Carlos. Ei, tô aqui, viu? Eu disse que eu voltava e voltei, não fui pra Marte de novo. Não foi raptado, o ET Bilu Não. já te deu o conhecimento necessário. Embora nessa semana eu poderia ter sido sequestrado, né? Porque necessitado, mas estamos aqui gravando com a voz um pouco afetada e umas tosses, assim, umas dor de cabeça, umas febres. Ou Mas seja... coronavírus. Palmas. Pessoal, inclusive, todo mundo de máscara, por favor, porque eu não quero transmitir para ninguém, né? Por Sim, favor. estamos de máscara e já vacinados, né? Então, Exatamente. mesmo assim, mantemos nossos cuidados. Mas você tá bem, Carlos, perante a doença? Você tá tudo bem, né? Só pra deixar nossos ouvintes tranquilos. Tô muito bem, graças a Deus. Tá dando tudo certo até agora. Então, só mais um incentivo. Vacinem-se, cuidem-se, por favor. Não acabou ainda, infelizmente. A gente não pode viver na utopia de que tá tudo bem, porque não tá. Então, vamos viver com seriedade, cuidando de quem a gente ama e se cuidando. Olha, falou bonito, né? Gente, tem que tomar cuidado mesmo, né? E agora estamos oficialmente, todos aqui foram contaminados. Menos a Letícia, que a Letícia não veio hoje. A Letícia estava cuidando da vida dela, que é algo mais importante do que gravar podcast, não é mesmo, Gabi Brasiliano? Com certeza, né? Oi, Gabi, você tá boa? Ai, tô bem, graças a Deus. Então fala como é que você passou esses dias aí. A gente ficou sabendo que teve uns pedidos de socorro aí, no final não era nada demais. O que aconteceu? Henrique, isso aí é conversa em off. Hein? Conversa em off. Não sei expor assim. Tá. Mas eu não tenho culpa que eu tenho uns vizinhos doidos. Que ficam jogando videogame. Gritando e a Gabi acha que tá acontecendo um crime. Cara, como que alguém joga videogame e me grita socorro? Barulho de tiro, a pessoa gritando socorro. Não dá, né, Gabi? Não dá. Aí depois que acontece alguma coisa, aí ninguém acredita. Pelo menos você se divertiu. Ah, toda vez, todo dia que eles ficam jogando, a gente se diverte, né? Mas você se diverte mais com seus vizinhos jogando ou com filme de comédia, que é o tema do podcast de hoje? Ah, com filme de comédia, né? Com filme de palhaçadinha, né? Ótimo, mesmo? Né? Que a gente ri do filme, ri da piada sem graça que eles contam no filme. Sim. E ri da gente mesmo, né? Porque várias vezes você se coloca no filme e você fala, cara, eu já fiz isso uma vez, né? Como eu sou idiota. Como eu sou idiota. É isso. Mas antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu só pedir aí pro pessoal que tá ouvindo aí, é novo por acaso, se inscreve aí no canal do Séries com Café para você sempre acompanhar os CoffeeCasts que vão saindo aí de forma aleatória, sem data prevista. A gente só solta e espera que você comente pra gente responder nos comentários e trazer pra cá pra gravação pra gente dar umas risadinhas, porque a gente é bobo mesmo. E vamos lá, hoje a gente vai falar de filmes de comédia. Né, tá rindo do quê? Sou palhaço? Porque... Que susto. Porque, na verdade, eu acho que... Olha, eu tinha separado uma coisa pra dizer, mas eu não me lembro. Mas o que eu me lembro que eu ia dizer é que eu acho que a única coisa que nos une como humanos é a alegria, é o riso. Então, partindo desse ponto, a comédia tem um grande valor aí, dentro e fora do cinema. Mas aqui a gente vai falar de filme e de série. Gabi, qual que é o impacto da risada na sua vida num filme de comédia? Qual que é a importância de assistir um filme de comédia de vez em quando pra você? Nossa, pra mim tem um significado muito grande. Eu acho que é uma forma da gente desligar um pouco do estresse, né, do dia a dia, das situações muitas vezes que acontecem que não nos deixa dormir, né? E de vez em quando a gente assiste um filme de comédia, você esquece, né? Às vezes você não quer assistir um filme de ação, um filme de terror, né? Um filme policial. Aí você acaba apelando pro filme de comédia. E mesmo assim, aquele filme mais idiota possível, e você sai dali mais relaxado, né? Você fala, bom, a comédia ela é essencial
para as nossas vidas. A gente precisa de humor nas nossas vidas para conseguir lidar aí com a vida. Exatamente, o humor é a válvula de escape de muitos problemas por aí. Mas, ô Gabi, você prefere filme de comédia romântica, filme de comédia pastelão, filme de comédia comédia? Qual que é o seu gênero aí favorito? Pra qual você transita mais? Ah, Henrique, é difícil falar, viu? Porque eu acho que depende muito do meu humor. Eu sou uma pessoa que sou muito influenciada pelo meu humor no dia. Então, às vezes eu gosto mais de comédia romântica, parando pra pensar. Amorzinho. Acho que é a área assim que eu costumo assistir mais. Mas Aquele casal bobo gosto... que derruba uma coisa no outro, que não dá risada. Porque é tão bobo que você dá risada. Você fala, gente, que idiota, isso não existe. Sim, entendeu? É tão idiota que você acaba gostando. Mas de vez em quando eu gosto de assistir uns bem idiotas mesmo. Idiota no bom sentido, tá? Idiota no bom sentido, sim, claro. Aquele que se mata da risada. Bonito, gostoso, Gabi. E Carlos, e você? Qual que é o impacto da comédia na sua vida? A gente estava conversando aqui em off alguns minutos atrás e o Carlos disse que não gosta de filme de comédia. Carlos, que coração amargurado, conta pra gente. Por isso que ele é insensível do jeito que é. Então, meu problema com a comédia é que, na verdade, assim, eu sou muito de analisar as coisas, né? Eu gosto muito de analisar, então tudo que eu assisto normalmente tem uma motivação. Eu gosto de assistir algo que me construa uma história, que me traga um enredo, que me faça pensar, que me faça refletir. E eu tenho um preconceito com a comédia porque eu vejo que a comédia, ela não necessariamente ela exija um enredo. As coisas só acontecem, são engraçadas, as cenas são jogadas ali, deu, e se riu, legal. Então, eu gosto de assistir, por exemplo, dramas, gosto de assistir, porque eu tenho muito essa questão da crítica. E a comédia não é para ser criticada, ela é para ser, sei lá, aproveitada, digamos assim. E então a comédia me tira um pouco disso, me tira desse conforto de assistir algo, porque eu realmente gosto de assistir para ser provocado a pensar, a refletir, a entender para onde aquele filme está me levando, o que normalmente a comédia não faz, né? A comédia me serve de alguma forma justamente nesses momentos em que eu quero sentar e não pensar, que é aquela caixinha do nada, que é botar algo na TV para deixar passando e ficar olhando para o nada, refletindo em tudo. É normalmente nesse momento que eu gosto de assistir a comédia. Então, já por isso que eu já vou discordar da Gabi. Os meus tipos de filme favoritos de comédia é justamente aqueles mais pastelão possível, aqueles mais tipo, sei lá, George, o Rei da Floresta, que passa, que não tem motivo nenhum daquilo ali tá acontecendo, que não tem uma história grandiosa por trás, que eu não preciso refletir nem um pouquinho, porque eu só quero algo para passar na TV e que eu possa olhar e pensar, nossa, que idiota, sabe? Porque, de fato, aquele momento, a comédia, ela é, na verdade, uma forma de me aliviar do estresse da cabeça. Então, mas é muito difícil eu assistir um filme de comédia. É realmente, assim, dos últimos artifícios, a última coisa que eu vou procurar, de fato, é um filme de comédia para assistir. Pra mim, a comédia, ela tem um significado muito grande, assim. Desde muito moleque, eu sempre me vi muito, né, o Zé Gracinha da turminha, o Zé Piadinha. Então, e sempre fui, delirado em grandes comediantes, principalmente americanos, até conhecer alguns nacionais, mas o Carlos disse uma coisa que eu concordo bastante, eu acho que ele só não encontrou a palavra correta, que ele disse, acho que a comédia, né, a piada, a comédia não tem função nenhuma social, ela não tem. Quem inventa isso tá mentindo e tá fazendo graça. Esse negócio de humor inteligente é balela. A função da piada é você rir. Se você riu, a piada foi engraçada. Se você não riu, a piada não foi engraçada. É simples. E aí vai, né? Cada um ri daquilo que acha engraçado ou não. Então, a comédia, a piada, ela é muito complexa nesse sentido. É claro que hoje em dia eu vejo filmes e séries, talvez, barrando muito em questões sociais que estão, a maioria delas, bem politizadas.
E aí fica difícil da comédia transitar nesse espaço, porque parece que ela virou um ato criminoso. Fazer uma piada é crime agora, mas eu tô sempre do lado da piada. Eu sempre levo a piada muito em consideração, porque piada é piada. Tem que ver quem tá fazendo a piada e que tom a pessoa está fazendo a piada, antes de levantar um argumento de que aquilo que ele disse foi crime. Não, às vezes o que ele disse é só uma piada. Se você riu, você achou engraçado e não tem como você argumentar contra isso. Se você não riu, é porque você não gostou. Pronto, ponto final, acabou. A piada não tem que ser criminalizada da maneira que ela vem sendo. Isso me deixa muito triste, porque a gente bate de frente com o nosso próximo tópico, né? Que mudou muito a forma de se fazer comédia. E a gente não vê mais, pelo menos eu, não consigo encontrar mais um filme atual, ou série até tem, momentos pontuais, principalmente em séries, que são muito legais de assistir e de dar risada, mas filme, acabou aquele negócio de filme pastelão e extremamente divertido, e que beira a loucura, tipo Todo Mundo em Pânico. O 1 é maravilhoso. Todo Mundo em Pânico 1 é assim, você ria a cada cena, tipo, cada cena foi escrita só pra dar risada, não tem, como o Carlos realmente disse, não tem função, só foi jogado ali a cena e o texto com a piada, e é isso, gente, dá risada. Não tem função nenhuma isso aqui. E hoje em dia a gente vê, até na atuação dos próprios atores de comédia, eu não sei, a Gabi talvez possa me auxiliar nisso, mas eu vejo uma certa trava. Parece que a piada ela é muito maquiada e aí ela acaba saindo sem graça. E até quando é uma piada gestual, ou seja, de corpo, onde o cara tem que fazer uma cena com o corpo ou com o rosto, ele tem que tomar muito cuidado com os gestos que ele faz para quem tá assistindo entender bem e não interpretar de outra forma. Enfim, Gabi, você acha que a comédia ela vem passando por uma grande mudança, talvez perigosa, onde ela tá sendo criminalizada e não deveria? Porque coisa que realmente tem que ser criminalizada tá passando e ninguém tá vendo. Sim, concordo plenamente. Eu acho que tá passando por uma fase negativa, né? E eu acho que é muito culpa do que vem acontecendo, né, de uns anos pra cá, essa onda do cancelamento. Hoje em dia a gente percebe muitos estúdios, muitos atores tendo muita cautela na hora de preparar, né, um filme ou uma série, ou até mesmo postar um vídeo numa rede social. Eu até tava comentando com uma amiga esses dias que tem um comediante brasileiro, e às vezes ele faz uns stories, e eu dou risada com ele. E aí eu comentando com ela, e ela falou assim, cara, eu acho que ele não devia fazer isso porque, tá menosprezando tal pessoa. Aí, mas peraí, tipo, até que ponto que isso vai afetar o outro? Entendeu? Porque ele não tá fazendo na maldade, ele não tá criticando, entendeu? Ele simplesmente tá fazendo uma piada. E é isso que acontece nos filmes. Às vezes tem uma piada, mas a partir do momento... E é outra coisa que isso não deveria acontecer. A piada ofender alguém, né? Isso é outro ponto que a gente pode debater também. Que a partir do momento que a piada, ela ofende. O ofender que eu falo eu acho que é quando passa dos limites, né? Isso não deveria acontecer. Mas a piada, quando ela é genuína, ela tem que acontecer. Porque senão, qual a graça? Perde o sentido. A piada é que nem vocês falaram. É pra fazer as pessoas rirem. Cara, e às vezes a gente ri de coisa mais besta do mundo. E se tirarem isso, né, dos atores, sei lá, dos estúdios que fazem a gente rir, então acaba tudo. Porque aí vai ficar um mundo chato. Vai ficar um mundo onde a gente não vai poder rir de nada, a gente não vai poder fazer nada, porque tudo vai alguém não vai gostar, e muitas vezes essa pessoa, né, que não gosta da piada, não é porque ofendeu ela, né, mas sim, é simplesmente pelo fato que ela quer causar, ela quer cutucar, ela quer ir na rede social, ela quer falar mal daquele determinado filme, e isso não é legal, entendeu? Porque acaba a essência da comédia acaba se perdendo. Você falou uma coisa legal, Gabi, que isso não se faz. Peraí, por que não se faz? Por que eu não posso fazer uma piada com uma pessoa gorda? Se eu não posso fazer a piada com a pessoa gorda, eu não posso fazer piada com a pessoa magra. Esse discurso de tipo, você tá fazendo piada com um gay, você é homofóbico. Por quê?
porque eu tô fazendo piada com o cara ser gay, tô fazendo piada com ele ser gordo. Eu acho que existe um limite que a gente ainda não sabe olhar e separar entre estou fazendo uma graça pro cara rir e estou ofendendo a pessoa. Porque, pelo menos pra mim, que sei muito bem distinguir o que é uma ofensa e o que é uma piada, eu consigo fazer. Então, eu acho que esse discurso de tipo, você não pode falar sobre isso, bloqueia que aquele assunto seja mais ainda debatido de uma forma saudável e se torne uma arma na mão de quem vai usar isso de uma forma negativa. Eu acho que todo mundo é alvo de piada, independente de... Tem piadas que eu escuto, por exemplo, vou até citar o comediante aqui, não tem absolutamente nada contra essa pessoa, vai que um dia cai nos ouvidos, né, Gabi? Vai que fica bomba aí o podcast. Mas Léo Lins, ele faz piadas horríveis. Ele faz piadas que eu fico, mano, por que ele tá falando isso? Mas eu não tenho direito nenhum de querer tirar a liberdade dele falar aquilo, porque tem público que tá dando risada da piada dele. Então, até onde ele tá falando e até onde estão rindo, pra mim, dane-se. E que quando alguém chega e fala assim, essa pessoa, tem gente que sofre por isso. Não, quem sofre por isso tem que procurar ajuda. E quem reforça esse discurso de uma maneira negativa ou pejorativa, ou até mesmo de uma forma preconceituosa, também precisa de ajuda, precisa aprender. Porque comédia é só comédia. A função da comédia é te fazer rir. Se ela não fez você rir, ela não foi engraçada. Esse é o ponto final do assunto. Agora vamos falar com quem entende de leis, né, Gabi? A gente deu nosso palpite aqui, nossa opinião. Mas a gente tem que ver com o advogado Carlos. O advogado Carlos que sabe muito bem aí, até talvez onde sejam os limites da coisa. Até é bom, porque ele tem uma visão diferente da comédia, então é legal ver como o Carlos contrapõe a opinião dele. Carlos, a gente tá errado? Gabi esteja presa. Só porque eu falei que ele era insensível, tá vendo, gente? Tá vendo? Estão olhando, né? Acusação de falta de coração. Eu acho que, assim, o que nos falta como sociedade é educação. É também núcleo familiar que conversa as coisas. Porque o que acontece? O que eu vejo acontecendo? Puxando para esse ramo da comédia do que a gente está falando agora, sobre a questão de qual é o limite, de que o Henrique até falou uma coisa muito legal, interessante, é que a gente nem sabe qual é o limite, o que é e o que não é, aonde está o limite, a gente está vivendo um momento que a gente não sabe dosar. Né? A gente vivia um momento anterior onde tudo era liberado, tudo poderia ser piada, tínhamos sim casos de machismo, casos de homofobia, casos de diversos tipos de preconceitos que eram escancarados e que eram reais e que perseguiam muitas pessoas. Né? Nós, principalmente, crescemos numa época da televisão muito obscura, onde as coisas eram muito bem liberadas, né? E depois houve essa crescente totalmente para o outro lado. A gente foi para um outro extremo, andou para um outro extremo, aonde tudo começou a se proibir. Não se podia mais falar, não se podia mais pensar, não se podia mais olhar. E a televisão também, ela, digamos assim, deu uma amadurecida, né, nos programas. Os programas começaram a ser proibidos de exibir muitas coisas. E o que aconteceu? Se criou uma sociedade que fica discutindo entre ambos os lados, entre uma extrema e outra extrema. E a ferramenta que se acha para fazer isso, para essas discussões, é a internet. Então, eu tenho uma opinião, eu vou lá e gravo nos meus stories a minha opinião como se ela fosse verdadeira e como se ela fosse a única correta. Aí o Henrique, que tem outra opinião, vai rebater a minha opinião, vai gravar a opinião dele, e da Gabi, que tem uma outra opinião. Então, cada um fica dando opinião, dentro desses discursos de, digamos, de militância, né, dentro de todas as classes, de todos os subgêneros. Cada um tem uma opinião diferente. Por quê? Porque nunca se educou as pessoas não são educadas, as pessoas não têm um senso, um núcleo familiar, onde as pessoas sentam e conversam e debatem esses assuntos dentro de núcleos familiares, dentro de núcleos menores. E daí a gente tenta... só pontuar que você falou uma coisa muito legal, a gente foi do extremo do pode pro extremo do não pode, e faltou a gente chegar no meio termo da parada. Exatamente, e isso acontece justamente por isso, porque o que acontece? Antes a gente tinha esse pensamento de tudo pode,
né? Tudo podia, por quê? Porque o único meio onde a gente via as coisas, onde a gente tinha acesso, era a televisão, né? Tô falando numa época anterior à internet. Então a gente via Silvio Santos, via Faustão, via Gugu, via Xuxa, via etc, etc, fazendo várias coisas, as mulheres lá seminuas, sushi do Faustão, né? E as crianças assistindo isso no meio da tarde. Isso que é muito normal. Engraçado, por sinal. Isso era normal, por quê? Porque era o que a televisão nos ensinava, era essa opinião que a gente ouvia. Quando nós chegamos numa era da internet, onde todo mundo acaba, querendo ou não, recebendo uma voz, e nós passamos para uma análise extrema do outro lado, de nada pode, todo mundo quer dar opinião. E cada um tem a sua opinião e a sua forma de ver, né? Então, e é muito triste porque dentro das próprias bandeiras, digamos assim, de discussões sociais, cada um tem uma opinião. Então, eu não tenho propriedade para falar disso, mas eu escuto muito as pessoas, né, para tentar me informar. Mas você vê, por exemplo, dentro da bandeira, digamos assim, racial, um preto falando que o racismo é isso, isso e isso, e esse é o limite, e ele fixa isso como se aquele fosse o limite, e daí, de repente, vem um outro preto dentro da mesma bandeira, discorda e anula aquele... Então, é uma guerra dentro de cada uma das bandeiras que nenhuma se define. Então, não há uma opinião formada em nenhum dos lugares, e a gente acaba chegando nessa questão da comédia na mesma coisa, porque daí cada uma das bandeiras, cada um dos lugares, cada um dos eixos vão querer falar algo sobre a comédia. E a comédia, a gente tem que voltar para o princípio. Onde nasceu a comédia? Ela nasceu lá no início das artes, do teatro, né, junto com o drama, né, onde o que se fazia? Era trazer fatos da vida humana natural, maximizar eles para tornar eles engraçados, né? Fazer o drama, da parte ruim da vida, algo cômico, algo para rir. Era isso que os romanos, os gregos faziam com a comédia. E é para o que ela serve, né? As piadas normalmente são nesse viés de pegar uma situação cotidiana da vida, às vezes uma situação até ruim, e transformar aquilo em algo tão dramático e tão ampliado que chega a ser engraçado, né? E tem uma coisa muito interessante quando a Gabi estava falando sobre eu não sei mais o que eu posso rir ou o que eu não posso rir, que aconteceu comigo. Eu passei muito tempo com medo, às vezes, de, por exemplo, assim, assistir um vídeo que fazia uma piada sobre uma pessoa com tal condição. E eu achei engraçado. Só que eu não compartilhava com ninguém, não mostrava para ninguém, porque eu ficava com medo. De, meu Deus, se eu mostrar para as pessoas vão achar que eu sou preconceituoso, né? Até teve um caso de um TikTok de uma menina que é surda, né? Ela é uma menina surda e ela faz comédia com a própria surdez. E foi um vídeo muito engraçado, que ela falava sobre uma situação da surdez dela. E eu achei muito engraçado, e eu fui mostrar para uma pessoa, e a pessoa, tipo, meu Deus, que horror, tu tá rindo disso, a menina, né, tem problema de audição, como é que tu pode estar rindo disso? E militou por horas por causa do vídeo, sabe? Então, existe um travamento na comédia hoje em dia, porque tanto o comediante não pode fazer piadas, quanto quando um comediante faz a piada, o público tem que cuidar se vai rir ou não por causa do outro. Então a gente está vivendo uma época muito complicada. Aí que tá o ponto. A menina faz piada com ela mesmo, da condição de não ouvir dela. E você não pode rir. Se a pessoa tá fazendo a piada dela, eu sou gordo. Se eu faço a piada de gordo, o Carlos não vai rir porque eu vou acusar ele de gordofóbico. Não, eu vou rir com ele. Enquanto outra pessoa que não tem um problema de surdez vem palpitar na piada da menina que é surda. Eu não consigo compreender esse tipo de comportamento. Mas, enfim, né, demos as nossas opiniões, abrangemos aqui os nossos espaços em relação à comédia. Eu quero saber agora da Gabi. Gabi, qual o filme de comédia que você viu que te mais marcou? Aquele negócio assim que, sabe, sem julgamento, sem pode, não pode, sem putz, sinto falta de... Não, aquele que você assistiu e falou assim, comédia é isso aqui. Show de bola, show mil. Olha... Tava lembrando aqui dos filmes que eu assisti e acho que o que eu mais gostei foi As Branquelas. Clássico,
As Branquelas. Também tem gente grande. Gente, como eu dou risada com aquele filme, com todos. E tem o Todo Mundo em Pânico também, é legal. Mas tinha um outro, deixa eu ver se eu lembro. Que eu tava até vendo. Porque tem uns filmes assim que a gente assistia quando era mais novo. Que você não. Às vezes você não achava que era comédia, né? Você não tinha o senso crítico da parada. Tipo Escola de Rock. Eu fui ver, Escola de Rock é comédia. E é engraçadíssimo, maravilhoso. E é muito legalzinho, entendeu? Mas assim, de comédia mesmo, assim, que eu me lembre, é As Branquelas e a maioria dos filmes lendário. Com Adam Sandler. Eu adoro. Olha, o Adam Sandler já conversou aqui em algum momento do podcast sobre ele. Procura aí, pessoal, tá no canal aí, Atores Subestimados, a gente fala do Adam Sandler e suas papagaiadas cômicas. Mas assim, eu não tenho como deixar de citar Chaves, série de comédia, uma comédia boba, uma comédia mais escrita da maneira mais simples, mas que te faz rir até hoje. É o Chaves e Chapolin, não tem nem contra-argumentos contra isso. Acredita que eu não curto? Aí, Gabi, tipo aí assim, você tá criminosa. Não, eu sei, mas eu tô falando, cara, eu não, na minha infância eu assistia, mas não foi algo que me marcou, entendeu? Sim. Eu não vi algo assim, que legal, Chaves, se eu não assistir agora, meu Deus, não. Não, quando ele morreu, eu fiquei horrorizado. Falei, gente, como? Por quê? Porque esses dias não, faz um tempo já, eu vi uma menina problematizando as piadas que eles faziam com seu barriga. E eu, quando era criança, sempre fui gordo, sempre fui maior da turma, as pessoas costumavam me chamar de senhor barriga na escola e tal. E eu adorava, eu falava, paga aluguel. Sabe assim? Eu imitava ele, porque eu gostava quando me chamavam de seu barriga. Mas aí, sei lá, eu nunca levei pro lado ofensivo da parada. Eu sempre levei pro lado ou da comédia, ou até mesmo da honra de ser comparado com um personagem que hoje em dia eu vejo que marcou minha vida, né? Na época eu não tinha essa noção. Mas hoje, todos os personagens ali do Chaves meio que estão presentes na minha vida até hoje, me marcaram muito e eu amo todos eles de muita paixão, assim. Mr. Bean, eu imitava o Mr. Bean, andava pra rua imitando o Mr. Bean. Eu chegava da escola e eu assistia o Mr. Bean e depois eu não falava mais durante a tarde toda, eu ficava só gestuando e fazendo movimentos repetitivos. Imagina, coitada da sua mãe. Não, minha mãe trabalhava. Pra você fazer alguma coisa. Eu ficava com a minha irmã nessa época. E minha irmã, ela surtava, porque eu parava do lado dela e ficava fazendo as dancinhas do Mr. Bean. Ou ficava só resmungando que ele fica, sabe? Não fala nada. Ela devia falar assim pra você, Henrique, você tá com algum problema, Henrique? Não, ela me chamava de retardado pra baixo. É retardado pra baixo. E eu amava, porque, assim, cara, tá ficando parecido com o que eu tô vendo, né? Eu tô vendo ele fazer isso, eu tô imitando, tô replicando, e aqui eu tô sendo, né? Tá sendo correspondido da pior maneira possível. Podia ser, né? Ela me xingava, mas eu gostava. Entendeu? Pra mim, aquilo era bater o martelo de que tava funcionando. E pra finalizar, claro, Jim Carrey aí me moldou aí na comédiazinha na palhaçadinha. O Máscara, Ace Ventura, Debi Lloyd, genial, Debi Lloyd. Eu fico vendo a gente procurando sentido nas coisas do Debi Lloyd. Não tem sentido, gente, é só pra você rir. Uma careta não é pra expressar tal, aqui ele faz uma cena, não, é só pra dar risada. Não tem nada disso. Tô me emocionando aqui de falar de comédia. Carlos, os caras choram com piada, Gabi. Que ponto estamos chegando nesse CoffeeCast? Mas eu também choro. Se a piada for muito boa, né? Choro de rir. O Carlos, você que não é muito chegado em comédia, então provavelmente deve ter visto poucos e se envolvido pouco com a comédia. Qual filme ou série que marcou assim a sua risada? Eu acho que eu vou pela mesma linha, assim. Mr. Bean pra mim era um clássico. Eu lembro, assim, porque passava na Band, né, quando eu era criança, e eu lembro certinho, assim, porque como eu sou do Sul, a gente toma chimarrão, né, um costume após o trabalho, quando a família chega em casa, sentar juntos para tomar chimarrão e assistir TV. Então, tava sempre passando Mr. Bean, então é uma lembrança, assim, muito forte de família,
que eu tenho, e o Mr. Bean tava sempre passando na TV, na Band. E esses filmes de sessão da tarde, principalmente com Adam Sandler, aquela Herança do Mr. Deeds, acho, uma coisa assim, o nome do filme, que ele tem o pé preto. Que tem o pé preto. Esses filmes, O Paizão, pra mim, eu gosto muito de O Paizão com o Adam Sandler. Esse que a Gabi falou do As Branquelas, que foi um filme que eu sempre me diverti muito, e tem muito close errado nesse filme, muita coisa sexual, e eu lembro que eu assistia livremente como criança, achava o máximo, não entendia do que se tratava. Esses dias eu fui assistir, eu fiquei, gente, mas era tão explícito assim as piadas, eu não fazia ideia. Mas esse tipo de filme, assim, daí esses outros de criança, assim, que nem eu já citei o George, Rei da Floresta. Eu acho que eu gastei essa fita, a gente pegava na locadora, eu gastei a fita do George, Rei da Floresta. Que mais? Enfim, eu acho que eu sempre, quando eu era criança, eu assistia muito filme de comédia. Só que depois que eu fui criando um pouco mais de senso crítico e ficando muito crítico, aí eu comecei a gostar mais de filmes de drama, assim. E tem até um movimento engraçado que os filmes de comédia começaram a ter numa época, que eu lembrei agora, é que eles vinham com a história de comédia, construíam, né, toda aquela história de comédia, e de repente no final, vocês agora estavam falando de chorar, vinha uma cena de cortar o coração, assim, que, né, como por exemplo, assim, Marley e Eu, que constrói um filme todo em cima de comédia, das situações com o cachorro, que é engraçado, e que não sei o que, e de repente vira um drama. E tu é surpreendido, assim, do nada. E tem uma série de filmes que seguiram uma linha parecida com isso, que constroem uma história de comédia lá, normalmente esses de comédia romântica, constroem uma história de comédia, e de repente, do nada, ele te pega desprevenido. Esse tipo de filme de comédia eu gosto, porque daí é algo que eu não tô esperando e que eu sou surpreendido pelo enredo, pela história. O Carlos estava falando da época que ele via, né, não via o duplo sentido nas coisas. Eu lembrei do Mamonas Assassinas, que fazia comédia com música, e que se você parar pra ouvir hoje, depois de adulto, você fala, mano... cunho sexual de cima a baixo, a gente não tinha isso, e nossos pais não tinham isso, porque eles liberavam a gente ouvir. A gente dançava vira, passar a mão na bunda, não comi ninguém, Gabi. Quer mais o Tchan? E vai descendo na boquinha da garrafa? Então, mas aí o Tchan já é samba, aí já não tá no artifício cômico. Você dançava. Dançava. Quem que não ria quando via as pessoas dançando? Então, porque dançava de maneira... Não é? É loucura. Era entendeu? Comédia. Você ria. E o que acontecia nisso? Tava todo mundo unindo, dando risada, provando que a risada une as famílias. Hoje em dia todo mundo fica brigando por política, em vez de dar risada dos políticos. Sim, o problema é que o mundo se tornou um mundo chato, um mundo de críticos, um mundo onde todo mundo acha que está certo, onde todo mundo quer podar a outra pessoa, e aí acaba nisso. Uma comédia, algo que deveria ser simples, né, que deveria gerar uma risada, deveria deixar as pessoas felizes, está contida por conta de pessoas assim. Entendeu? Por quê? Porque pessoas felizes, pessoas que dão risada são mais felizes. Entendeu? É isso. Gabi mandou a indireta pra alguém aí, não sei pra quem foi. Mas... Não é? Ficou com um tom de indireta. É porque eu sou feliz. Se você não é feliz, tá parecendo problema seu. Tá parecendo as gringas brasileiras lá dos Estados Unidos que ficam brigando por vídeo. Não é, gente. Eu fico revoltada com essas coisas, sabe? Não, mas é verdade. E quer ver um exemplo pontual do que a Gabi tá falando? Agora ela citou ali o Clique com o Adam Sandler, e esses dias eu tava nos comentários de um site que fala sobre filmes, etc. E eu tava olhando porque saiu a notificação da crítica, eu não lembro se não foi do Esquadrão Suicida agora, que tinha saído e tal. E daí eu tava lendo os comentários, né? Sempre vou ler os comentários para ver o que o pessoal tá falando e tal. E daí eu não sei como, as pessoas entraram dentro de uma briga por causa de crítica, porque algumas críticas tinham sido muito ruins, mas o filme era muito bom e não sei o quê. E daí, em dado momento, uma pessoa jogou assim:
porque não sei o que vocês querem falar. Por exemplo, olha Clique, do Adam Sandler, que todo mundo fala muito bem aqui no Brasil, não sei o que, só que as críticas são de 33% de aprovação. Aí eu li aquilo e fiquei tipo assim, mas gente, por que tem crítica de Clique? Sabe, é que nem o Henrique falou antes, não é um filme de comédia, por que a gente tem que fazer crítica de filme de comédia? É que nem eu falei no começo, não assisto filme de comédia justamente porque eu sou muito crítico e eu gosto de analisar as coisas, então eu vou assistir drama. Se eu quero fazer crítica, eu vou assistir drama. Filme de comédia eu só assisto justamente como eu falei no começo, quando eu quero sentar e botar algo para passar na TV e não ficar pensando e refletindo sobre o que está acontecendo e buscando problemas para resolver dentro de um filme de comédia. Aí eu fiquei, tipo assim, abismado. Como assim as pessoas se dignaram a assistir Clique para dar uma crítica e dizer que só 33% dos críticos aprovaram isso? Eu fiquei, tipo, indignado. Gente, por que só não assiste? Isso Entende? prova... Ri e deu. Isso prova que os críticos eles são amargurados, porque o final de Clique tem uma mensagem moral muito bonitinha, que é para você aproveitar a sua vida e não pular momentos dela. Né? Rir da sua vida, rir da sua trajetória. Você fica pulando momentos com a sua família, aí você chega lá no final, você tá velho, morre, e você não leva nada, entendeu? Você não vai levar nem a lembrança bonita de um dia você ter rido com seu filho num parque. Por quê? Porque você pulou Exatamente. esse momento. Tá vendo? Os críticos, pau no cu de vocês. Não, dos críticos e de quem fala mal de filme de comédia, né? Nesse sentido. Em relação a você criticar algo que não tá ali para ser criticado. A comédia, ela não foi feita para ser criticada. Ela foi feita para rir. Para rir, não tem outra. Eu tava vendo uma notícia esses dias que acho que um canal, eu não vou saber qual agora, não sei se foi o que era o Fox, como que chama, Star agora? Acho que acho que foi o Star mesmo. Que foi processado porque eles passaram um filme chamado Festa da Salsicha num horário X. E ele é um filme, porque é uma animação. Passaram lá no horário tal e o filme é maior de 18, porque ele é de comédia, mas ele é uma comédia para adulto. Apesar de ser uma animação e parecer um desenho para criança, não é, porque você consegue aí fazer a troca de salsicha por você sabe o que, e salsicha entrar no pão e tal, então fica tendo esse tipo de piada o filme inteiro. E eles passaram no horário X e não podia. Por quê? Porque, né, criança assistindo, né, pega mal, não sei o que, então eles tomaram uma multa aí. O que me fez lembrar também South Park, que é um grande acontecimento da comédia, que eu assisto até hoje e fico, mano, eles estão zoando isso, velho, eles estão falando isso. Porque eu acho que grande parte da comédia é chocar também. Tipo, se você se pega rindo de coisas que você abomina. Isso que é legal, porque você consegue separar o que é certo e o que é errado. Então, a partir do momento que você tá rindo de uma coisa que você sabe que é errada, você fala, caralho, eu tô rindo disso, mas só porque isso foi engraçado. Mas isso, se acontecesse, não é legal. O Carlos citou que os gregos e romanos transformaram o teatro da época, que era muito drama e tal, em comédia justamente pra rir, porque a comédia vem disso, vem do absurdo. Então, tipo, o absurdo não é pra existir, o absurdo é pra ser engraçado, e de repente pula um South Park fazendo piada com Covid, que é um negócio horrível que tá acontecendo com a gente, e você se pega rindo e fala, cara, eu tô rindo do absurdo, porque isso que tá acontecendo é tão surreal, que a hora que você vê no desenho, e você vê com aquelas piadas, você fala, mano, aconteceu, a piada tá aí, agora ela ganhou vida, ela existe, e infelizmente a gente tá vivendo ela, e não tem como fugir. É mesmo, Gabi? Concordo plenamente. E outra, eu sou da seguinte opinião. Não gostou? Não assiste. Simples assim. Tipo assim, é óbvio, você tem que experimentar o negócio pra ver se você vai gostar. Mas a partir do momento que você vê que aquilo não tá combinando com você, não tá te agradando, você só para. Você não tem que... Porque agora a gente entra naquele momento onde o que é certo e o que é errado. Mas assim, você é adulto. Você sabe o que é certo e errado. Se você não sabe, dá uma pesquisada antes, só pra ter certeza. Mas não reforça um discurso que às vezes não existe dentro da piada. Porque aí o preconceito tá em você, não tá na comédia. Porque Exatamente. A comédia não é uma marginal. Mas eu acho que isso é muito o que acontece hoje em dia. As pessoas, elas usam algo, né,
pra esconder o preconceito dela. Então usa a comédia, critica a comédia como se o problema fosse a comédia. Mas ou não, ou às vezes usa a própria comédia pra expressar o preconceito dela. Nesse caso, ela tá errada. Exatamente. Mas assim, é aquilo que eu te falei, tem que ver com que tom tá sendo dito e por quem tá sendo dito. Qual o histórico daquela pessoa. E ó, vamos ser bem sinceros, a gente sabe muito bem quando alguém tá falando alguma piada. Sabe? Quando tá querendo, quando tem duplo sentido. Quando tá te zoando de maldade. De maldade, exatamente. Quando tá só zoando por zoar. A gente sabe, meu. Sim. Né? Então, assim, é que nem você falou, nós não somos mais crianças pra camuflar, sei lá, uma opinião ou pra jogar a culpa em alguma coisa de algo que a gente não gosta. Entendeu? A gente precisa ter essa responsabilidade como ser humano. E é isso que não acontece, entendeu? E é isso. E a comédia ela vem sendo tão atropelada por essa... Dá raiva. Que eu vou perguntar agora pra você, Gabi, no susto de sopetão. Me fala um programa de comédia de TV aberta hoje. A Culpa é do Cabral. Culpa é do Cabral. Carlos, me fala um programa de comédia da TV aberta hoje. A Praça é Nossa ainda existe. Eu não sei como é que tá por conta da Covid, mas deve existir. Porque senão a gente tinha visto. Mas a Culpa de Cabral acho que eu não vou levar em consideração porque ela é canal fechado, Gabi. Comedy Central é canal fechado. Vale sim. É o que eu assisto. Então, tá vendo? A comédia... Qual que passava na Globo? Não tem mais. Então, mas qual que era que passava sábado à noite? Que eu esqueci. Zorra Total. Zorra Total, acho que esse não existe mais. Esse não existe mais. Não, mas era legal. Não, Cacete Planeta. Cacete Planeta. Cacete Planeta era legal. Hoje em dia você olha e fala, mano, essa piada não é legal, mas eu ria dela antes, então não tem problema. Porque era só uma piada. Hoje em dia não é pra ser replicada como verdade aquilo. E isso que eu ia dizer, a comédia tá sendo tão atropelada que ela não tem mais espaço nem pra fazer você rir. E aí, quando eu perguntei do programa de TV, eu lembrei por quê? Porque eu sou muito fã de um programa de TV que é muito idiota, que é o Jackass, né? Que eles meio que causaram um pouco na TV porque as pessoas se machucavam por causa deles. E eles criaram um tipo de... Tem uma coisa dentro do Jackass que eu acho que é um humor sensacional, que eles fazem a pegadinha com pessoas que estão na rua, que é mais ou menos o que o Silvio Santos faz, mas eles fazem pegadinhas consideradas pesadas, assim, né? Tipo, um pênis de plástico pra fora da calça, essas coisas. Que é pra chocar quem tá na rua, por quê? Porque a reação, o susto genuíno é a coisa mais legal que tem. E aí, nesse humor Jackass, surgiu o Sacha Baron Cohen fazendo o... Carlos, me ajuda, como é que chama? O... Borá. Borá é maravilhoso. É maravilhoso. Ele sai na rua e fala assim, hoje eu vou sair aqui pra fazer piada. Do Borá a gente veio, ganhou o Bruno também. Teve o Ditador, mas o Ditador é roteirizado, né? Tem um negocinho ali, né? É uma historinha sendo contada que não é tão legal assim, mas enfim. E agora a gente veio com o Borá 2, que ele faz umas piadas assim, que são certeiras, assim. Primeiro que o cara ele já tá num ambiente que hoje em dia, por exemplo, tá sendo, né, passando por diversas coisas aí, que é o Afeganistão e tal, né, Iraque. Ele começa ali o filme. E aí ele vem para os Estados Unidos e ele faz as piadas dele dentro dos Estados Unidos e tem uma cena que ele vai num discurso de apoiadores do Trump que você fica com um nervoso dele tomar um tiro a qualquer momento. Você fala assim, esse cara está extrapolando o limite da comédia, tá arriscando a vida dele para fazer eu dar risada. Como é que eu posso julgar uma pessoa dessa pro mal? Ele só quer tirar um riso meu, arriscando a vida dele. E aí, a partir disso eu voltei pros primórdios da comédia, que era o quê? O palhaço. O palhaço, quando ele sobe na bola e cai da bola e bate a cabeça, é só pra você rir, Gabi. Tem o que você analisar, não tem o que você criticar. O máximo que você pode fazer quando você vê o palhaço caindo e batendo a cabeça é falar, gente, não achou? Só, acabou, não tem. Se você não achou engraçado, é isso que você fala. Carlos, você quer se impor ao meu pensamento? Eu tenho medo do Carlos, se ele se impor contra o meu pensamento com alguma lei me dando voz de prisão.
Não, eu acho que é exatamente quando tu perguntou ali sobre os programas, é realmente isso, assim, e a gente vê como eu acho que a própria questão dessa questão de militância exacerbada que existe em cima dos humoristas e tal, tem engessado tudo, né? Que é o fato, por exemplo, que eu estava comentando, acho que até com vocês no grupo, sobre essa questão do Faustão ter saído da Globo. E essa semana, como eu tô de molho, eu acabei assistindo TV no domingo. E daí eu vi que ele não tá mais e que botaram a Dani Calabresa e um outro cara que eu nem sei quem é para apresentar videocassetadas. O Faustão nunca foi humorista, mas ele apresentava as videocassetadas de um jeito único e que era muito bom a forma como ele narrava. Eita, ô louco, bicho, ô louco, eita, brincadeira, eita. E daí botaram a Dani Calabresa para fazer a apresentação e é horrível. É horrível, porque assim, a moral da videocassetada é que ela já era um vídeo sem graça. A gente pode, desde sempre, desde os anos 90, eram vídeos que não tinham graça nenhuma. O que fazia a emoção do negócio era o Faustão. Era o Faustão, a narração do Faustão, o jeito que ele manejava aquele momento. E a Dani Calabresa, com aquele cara que eu nem sei o nome dele, é horrível, chega a ser vexatório, tu fica com vergonha de assistir. Então, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eles fazem basicamente a mesma coisa que o Faustão, ficam narrando a queda das pessoas. Eles ficam narrando, só que assim, tinha um programa que eu não sei se existe ainda na Rede TV, que eu não sei se tu ficou sabendo que existia, porque foi depois que o Pânico saiu da Rede TV, eles começaram um programa que eles ficavam comentando vídeo de WhatsApp. Não sei se tu viu esse programa. Eles pegavam... Eu vi, era muito bom. Era bom, Gabi? Pois é. Era engraçado. Esse programa é mais ou menos o que eles fazem agora, só que de uma maneira muito pior. Ai, que medo. Eu tava assistindo aquelas videocassetadas e eu tava pensando assim, gente, parece que eu tô assistindo na Rede TV de madrugada. Sabe aqueles programas muito ruins que eles botam de madrugada? Tipo, sei lá, o programa do até esqueci o nome do homem. A Noite Uma Criança lá, Como é que é o nome dele? Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. Eu ia falar Otaviano Costa. O Otávio Mesquita, coitado. Ele nunca entendeu que ele é um péssimo apresentador, porque eles sempre botaram ele para apresentar de madrugada, né? E os programas dele... E aquele negócio passando na Globo, às 7 horas da noite de um domingo, antecedendo o Fantástico, que é uma das maiores audiências, eu fiquei pensando assim, gente, como eles deixam isso ir ao ar? Porque é muito ruim. E daí eu comecei a analisar, assim, sabe, tipo, os quadros agora humorísticos e os humoristas que nós temos, com toda essa poda, digamos assim, que acontece, é muito ruim. O humor tá muito ruim. Por exemplo, um que infelizmente a gente perdeu e que eu gostava muito era o Paulo Gustavo, né? Que ele conseguia construir um humor e ele tinha, inclusive assim, todo mundo lembra da Dona Hermínia dele, mas um dos personagens que eu mais gostava do Paulo Gustavo era a Senhora dos Absurdos. Maravilhoso. Eu morria de rir, porque justamente por isso ele brincava com essa questão dos cancelamentos, com a questão racial. Ele falava exatamente. O racial. Só que isso é muito inteligente. Por quê? Porque ele usou de uma maneira que a militância não ia cancelar ele. Porque ele fez o quê? Eu vou zoar aquilo que não pode ser zoado, mostrando que realmente não pode ser zoado. Sim. Só que ele fazia aquilo e era muito engraçado. E a partir do momento que você se caracteriza como uma persona, meio que deixa de ser sua opinião e se torna a opinião daquela personagem. E o Paulo Gustavo, ele tinha muito isso, né? Ele conseguia, tipo assim, ele conseguia sair pela tangente no humor dele, justamente por isso, porque ele criava vários personagens e ele falava o que ele queria, fazia o humor que ele queria, usando a desculpa que eram os personagens dele, e ficava ótimo, né? E eu gostava muito dele, pena que a gente perdeu, assim. Mas eu analisando os quadros dos humoristas brasileiros de agora, que a gente tem, que é essa fase, assim... Dani Calabresa, o Adnet, uma série, eu não consigo achar mais uma pessoa que eu ainda dou muita risada, é a Tata Werneck, por exemplo. É uma pessoa acho que é a única, viu? Que gratuitamente, assim, eu dou risada com qualquer coisa que ela faz. Tipo, ela gravando stories, respondendo stories das perguntas que fazem.
eu morro de rir. Mas é uma das poucas que eu vejo uma originalidade, assim, e, tipo, uma leveza no humor que ela faz. É que a Tata Werneck também nunca brincou muito com essa questão do humor, assim, direcionado a alguma bandeira, alguma coisa, né? Ela sempre brincou, a graça da Tata Werneck é justamente o jeito dela. Então, eu acho que por isso ela conseguiu se manter, assim, porque ela é simplesmente ela, brincando, fazendo as piadas dela, zombando da filha dela ali e tal, né? Mas os outros, eu não consigo mais enxergar, assim, um quadro no Brasil que, sabe, consiga trazer de volta aquele humor que a gente tinha, ou pelo menos divertir como era, assim. É sempre uma coisa bem vexatória, bem, sabe, bem sem graça. Que tu tá olhando e tu fica se perguntando por que eu tô olhando isso? É porque também a gente passou por uma onda de humor de comediantes saídos do stand-up, né? Que é aquele cara que ele vai com o texto pronto, ele não... Se ele improvisa no óbvio. Que o cara sai do palco, ele vai pra TV e aí parece que ele tá dando um texto decorado, tipo... Então, um dia eu saí de casa e começou a chover. Rapaz, começou a chover e eu sei o guarda-chuva. Então, ele vai falando, todos são assim, se você parar pra prestar atenção, todo mundo vai falando pausado e pulando, como se estivesse pulando as palavras. E aí, quando surge um negócio, tipo, improvisa, ele vai no óbvio, que o óbvio geralmente é o quê? É de cunho sexual ou dessas paradas gay, preto, gordo, mulher... Favelado. Então, assim... A gente passou por essa onda, eu acho que agora tá acabando, ou tá... Não acabando, mas sei lá, tá diminuindo, vai, Gabi. Eu não vejo mais muito isso. Até porque é o que eu acabei de falar, não tem mais programa de humor na TV, então assim, eles estão sumindo. essa praga que se multiplicou, tá sumindo. E aí eu acho que agora é hora da gente começar a fazer o resgate pra gente voltar naquilo que a gente começou nessa conversa. Que a gente tava do extremo do tudo pode até pro extremo do nada pode. Acho que agora é hora da gente parar e voltar pro encontrar o meio termo de tipo, gente, tá bom, aqui é a piada, ri, se você não riu, tá bom. Sabe, eu não falei pra te ofender, eu não falei pra te menosprezar ou pra te subjugar, e muito menos sou preconceituoso em relação a qualquer outra coisa. Só fiz uma piada, você não gostou? Você não gostou, você não riu. Fim, entendeu? Acho que é isso. Gabi, você quer dizer mais... Não, só queria só dar uma complementada, que o Carlos falou da Dinê, da Dani Calabresa, né? E aí eu fiquei pensando aqui. Eu acho que desde quando eles trabalhavam na MTV, tipo, eu não via graça neles. Né? Eu não via. No Mion eu já via. No Mion porque é espontâneo. Exatamente. O Adnet, eu achava ele engraçado, mas ele trouxe um negócio que tornou, né, abriu-se uma vertente aí de humor inteligente, eu odeio isso. E aí quando ele ganhou esse título, ele queria só fazer piada foda. Olha, começou, inteligentão, não sei o que, entende minha piada. Eu não quero entender sua piada, eu quero rir dela. Quero rir. E pra gente rir, quanto mais idiota for a piada, melhor. Por favor, pelo né? menos Facilita. Eu tenho essa opinião. Só que tem uma coisa que, enquanto vocês estavam conversando aí, que eu fiquei pensando, uma das coisas que faz o comediante, né, ser único, né, ter aquele brilho que nem o Paulo Gustavo tinha e a Tatá, não são as piadas que eles fazem, é o jeito que eles falam, é a personalidade deles, sabe? Muito, você percebe que não é algo forçado. Tem um comediante que eu comecei a seguir por pouco tempo, que é o Jonathan Nemer. Cara, ele faz os stories dele, eu fico assim, meu, que cara idiota. E eu começo a rir, mas eu começo a dar risada das coisas que ele fala, porque você percebe que é genuíno, sabe? Que é uma coisa da personalidade dele. Tipo, ele é tão besta, no bom sentido, né? Tipo, o Paulo Gustavo faz as brincadeiras... E você dá risada. Por quê? Porque é da pessoa. Ela não precisa de uma piada pronta, não precisa de uma piada inteligente, não precisa muitas vezes se fantasiar de alguma coisa para fazer outras pessoas rirem. Né? Às vezes uma coisa que a pessoa fala, você já morre da risada. E a gente vê muito isso em alguns atores. Jim Carrey, Adam Sandler, Will Smith, próprio Will Smith. Nossa, o Maluco no Pedaço. Sim, entendeu? Então, acho que essa é a real essência da comédia. Não é só você fazer a piada em si, né? Mas eu acho que
agrega muito mais valor quando a pessoa ela já é aquilo, né? Sim. Ela nasceu para aquilo, então tudo nela fica genuíno, não fica forçado. E é algo que eu não consigo ver no Adnet, não consigo ver na Calabresa, não consigo ver em outras pessoas que estão por aí. Entendeu? Como é que. Tem aquele do filme, o Leandro Hassum. Leandro Hassum. Cara, Esse é um típico caso, né? Tipo, quando ele era gordo, ele era engraçado. tipo isso. Mas apesar que aquele filme de Natal que ele fez na Netflix, Todo mundo fala, não vi, vale a pena? eu achei engraçado. Tá, vou assistir. É legal, pode. Apesar que assim. É tipo o clique de Natal, né? É. Todo mundo falou. Uhum. Isso, eu esqueci desse detalhe. É engraçado, mas tem a pegada comovente. Sim. Mas assim, são poucos atores que se salvam. Eu acho que até por isso mesmo que muitos não estão aparecendo, né? Sim. Atualmente nos Estados Unidos não tem acontecido nada na comédia que tenha me chamado a atenção. Aqui no Brasil, menos ainda, porque os comediantes que eu gosto, ou eles tomaram outro rumo, ou simplesmente não aparecem fazendo algum trabalho relativamente significante, ou um trabalho deles, que são os humoristas, os meus anjinhos do coração, que são os Hermes e Renato, que sempre fizeram um humor completamente controverso na TV na época, e enfim, hoje estão aí, né, cada um fazendo o seu. De vez em quando aparece Hermes e Renato por aí, aparece Massacration pro outro lado, mas aí vai, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? A Gabi citou Porta dos Fundos e Pânico na TV. Pânico na TV dá pra fazer um podcast só disso, que o Pânico na TV, ele tá entre o inferno e o céu. E o Porta dos Fundos, tem vídeo bom e tem vídeo ruim. Não tem, né? É isso. Eu acho que eu só lembro de um vídeo bom do Porta dos Fundos. Não, tem bastante vídeo bom. Não, eu lembro. Calma, deixa eu Achei que você já ia falar, né? Tudo ruim. Não, é que eu lembro de um vídeo que eu dei muita risada, mas ele é impróprio. Qual? Sobremesa? É. Todo mundo fala desse vídeo, né? Alberto. Não, tá aberto. Eu gosto muito do Espinha. Já viu Espinha? Não, esse não. Depois é muito bom. No grupo. Depois eu vou mandar. Gente, busquem aí, Porta dos Fundos, Espinha. É muito bom. É maluquice total. E o Pânico também, né? Tinha algumas brincadeiras que eram legais. Tava ali na corda bamba, né? Porque eles iam pra um negócio meio humor que eles inventaram, às vezes pisava no proibido, às vezes bambeava pra um Jackass, não dá. O Pânico tentava ser um pouco do Jackass, ao mesmo tempo tentava ser cancelado, porque o cancelamento para eles era bom, né? Sempre rendia uma polêmica. Tinha aquelas coisas, brincadeiras com as mulheres, com as paniquete lá, que eles meio que categorizavam elas como burras, e, né? O que foi, Gabi? A Gabi achou engraçado. A Gabi riu. Mas, e analisando o Pânico, tinha, tipo, muitos quadros que são muito close errado hoje em dia, se a gente for analisar, mas que, na época, por talvez eu não ter a mentalidade que eu tenho hoje, justamente essa mentalidade crítica que a gente acabou desenvolvendo, né, por tanto ouvir, eu achava muito engraçado, que era, por exemplo, o caso do quadro das gagas de Ilhéus, que eu morria de rir daquele quadro. Tipo, todo mundo achava que era combinado, parecia personagem aquelas mulheres. Pra mim, era a melhor parte do Pânico, porque isso foi mais pro final agora, né? Sim. E eu só assistia Pânico nas partes das gagas ali de Ilhéus, porque o resto pra mim não era engraçado. Mas ainda bem mais antigo, lá no Pânico, tipo, o momento Amy Winehouse. Nossa, eu achava bom. demais. Só que se a gente for pensar, tipo, eles estavam zoando a doença da Amy e tal. É um negócio meio pesado, se a gente for pensar hoje em dia. Mas na época eu achava demais. Sim. Era muito engraçado. Eu gostava do impostor. Esse já não era muito pra comédia, né? Ele era mais de um cara de pau mesmo, fazendo os bagulhos. Sim, mas era engraçado. Era bom. Eu lembro vocês ficaram falando agora. Ele me lembrava muito, tipo assim, um padrão CQC, digamos assim. Sim, um negócio meio CQC. Esses dias mandaram no grupo que eu tô, um negócio do Pânico, que era o cara, eu não lembro o nome dele, que era de Amaury Dumbo.
E aí, toda vez no final eles comiam uns negócios nada a ver, assim, mas com uns trocadilhos no nome. E aí mandaram um compilado. Então tinha os sugrilhos, que era tipo sucrilho, só que era grilo com leite. Aí mandaram arroz carreteiro, que aí colocavam, arroz no chão e aí passou um caminhão em cima, eles cataram pra comer. Eu fiquei vendo, o vídeo tem uns 5 minutos, eu fiquei vendo e rindo daqui, eu falei, gente, eu não me lembro desse momento na TV, sabe? E não vou lembrar nunca mais, porque nunca mais vai ter. Mas eram uns negócios meio que você fala, cara, né? Hoje em dia você olha com saudosismo, né? E ao mesmo tempo você olha com um olhar meio putz, isso aqui hoje em dia é prisão, cadeia. Acabou o patrocínio, acabou os patrocinadores do programa. Mas teve momentos muito bons, sim, no Pânico, que... Tá aí, tá no YouTube, se você jogar lá, você acha o que você quiser. Feito. Gabi, vamos rir agora mais um pouco de comentário? Vamos. Ai, eu tô feliz, tô chorando de alegria, de emoção. Chaves, beijo. Musiquinha? Vai ter musiquinha? Do quê? Vai colocar? Você não colocou, né? Musiquinha. Não, deixa tocando de fundo aí. Tá ouvindo? É essa aí. Tá, peraí, tô ouvindo. Então vai. Então vamos lá para os comentários, né, do último vídeo, que foi sobre vilões humanizados. Né? Polêmico. Bem polêmico. Começando com Jader Carlos Pereira. Jaiminho, famoso Jaiminho. Sério? É meu colega de infância, a gente chama então de você pode falar. É. Tá, ok. Ele colocou aqui, ó, só pra registrar, The Office é a melhor série de comédia de todos os tempos. Ó. Parece que ele sabia que a gente ia falar de comédia. Será? Né? Será? Não Você passou pra ele a pauta, Henrique? Não passei, não. Por algum motivo. É porque a gente citou The Office por causa da Letícia, que é muito fã de The Office. Mas, Carlos, tá errado, meu amigo. Temos aí Todo Mundo Odeia o Chris, temos Chaves, temos Brooklyn Nine-Nine, talvez. The Office tá aí, mas não tá aí também. Olha, ele também colocou que um dos caminhos para entender melhor o Joker é o Rei da Comédia com o De Niro. E aí, sobre os vilões aqui, ele também colocou que ele acredita que trazer o protagonismo para os vilões explica muita coisa, mas nunca justifica, e que ele adorou o nosso episódio. Obrigado, Jader Carlos Pereira. Obrigado, Carlos. Jader Carlos Pereira. Tem que falar assim. Aí temos também comentários dele, maravilhoso, Caturrita. Dessa vez os comentários dele não foram banidos do YouTube. Tá vendo, Caturrita? Caturrita, não dá pra fazer humor hoje em dia nem no YouTube. Não pode, Caturrita. Perigoso. Sim. Teve um episódio, gente, que os comentários do Caturrita foram banidos. Eu recebi a notificação dos comentários. Ela mandou tudo pra gente, mas a gente não tinha acesso. Que droga. E aí o Caturrita colocou aqui que ele tá achando a maior viagem do capeta esses lances de vilão ter um filme solo, né? Que ele acha que é uma maneira dele sugar até a última gota as franquias sem se esforçar muito para criar algo realmente novo. E como a gente é idiota, a gente ainda dá o nosso dinheiro para eles. Então, mas você criar a história do vilão é algo novo, talvez, né? Eu não sou contra criar, não. O problema é você tem que criar algo que seja condizente com a história original e que seja legal, né? Você criar uma merda, é melhor não criar. Mudar tudo. Não mudar tudo. E aí ele jogou uma pergunta pra gente, hein? Quem é o vilão do podcast? Gabi. Carlos. Gabi ou Letícia? A Gabi. Só porque vocês são dois contra eu não... Eu jurei que ela ia falar só porque vocês são dois contratados. Eu pensei, nossa, pisou nas ratas. Você viu? Mas como eu sou mulher, então eu acho que... Gabi é a vilã. Vilão? Depende, viu, Caturrita? Tem momentos que é o Henrique. Acha quando? Eu sou um atrasado. Aí tem momentos que é o Carlos. Um dia que eu atrasei, um dia você já tá querendo me condenar. Gente, ele foi no Starbucks e nem mandou pra gente. Ele come donuts sempre e nem manda pra gente. Exposed. Nem manda pra gente. Eu falo mesmo, sabe? Porque eu sou escorpiano guarda tudo. Quando eu for pra São Paulo, a gente toma um Starbucks comendo donut e janta pizza, tá bom? E todo mundo vai botar no nome do copo Gabi.
E vamos pôr, vai ser legal. Imagina o atendente. Gabi, levanta 3. Bom, temos, para dar continuidade aqui, temos agora o comentário dela, Lohana falando que a Letícia é muito especial. Lohana, a Letícia não está aqui, mas com certeza ela está agradecendo. Hoje ela não veio, ela não pôde vir. Trabalhando, né? Isso, peraí que tá trabalhando. Coisa de gente adulta. Com certeza. E ela também perguntou da Ive. E aí ela jogou aqui, ó. A gente que lute para não brigar. Que ela falou assim: por que ela e o Carlos, a Ive, né? E o Carlos nunca gravam juntos? Eu acho que eles nem se gostam. Ou são a mesma pessoa. Ou são a mesma. Será? Tem grandes possibilidades. Vai que Nunca sai vi um os dois miau juntos. pirulito aqui do meu lado, talvez. Nunca Né? vimos os dois juntos. Talvez eu esteja em cima de uma lhama de 2 metros, talvez. Não sei. Fica aí o questionamento. Ai, ninguém sabe desenhar isso, não, porque eu quero o desenho do Carlos em cima do Valério. Ou da Ive, né? Você não sabe quem é quem agora. É, boa. Ai, gente. Beijo, Ive. Beijo, Letícia. Beijo, Ive. Beijo, Letícia. Ó, a Lohana também colocou que a Cruella, ela não gostou, né? Que ela achou bem podre. E ela achou que parecia uma cópia do filme O Diabo Veste Prada. Putz, sabia que me lembrou também, assistindo o Cruella, eu lembrei do Diabo Veste Prada? Pois é, né? É que os dois têm a mesma temática de moda, né? Tipo, Eu acho que passear no mesmo universo. É que moda. Eu posso falar uma besteira aqui, né? Não sei, mas é que pra mim moda não é tão relevante, então não sei se tem muito o que explorar em moda, então acaba meio que sendo repetitivo, né? É isso aí. É que a gente fica reflexivo, né? Por um momento. Fica tipo, é verdade, né? Faz sentido. Lohana jogou a braba e já meteu a crítica na Cruella. Sim. Ótimo, maravilhosa. E ela também falou que gostaria de me ver fantasiada de Malévola, que ia ser bem bonito. Que ela acha Não que é só tu, Lohana, eu também amaria ver a Gabi andando por aí. Eu queria mesmo ver a Gabi com um top vermelho, um shortinho azul numa bicicleta rosa. Suave. Como um furacão. Tranquila, como um vulcão. Ninguém segura. Tem que explicar pra nossa audiência. Não tem não, é só comédia. Eles vão dar risada. Comédia. É piada interna, mas sim, eu acho que eu adoraria me vestir de Malévola. E aí o Puruquinho colocou: não consigo gostar desses vilões que querem humanizar. Devo ter o coração ruim. Pena da Cersei. Não, na verdade foi uma pergunta, né? Ele falou, pena da Cersei? Eu tenho raiva dela até hoje. Nunca consegui gostar dela. O português passou longe aqui, mas tudo bem. Lá, professoras de português que elogiam a Gabi no Facebook até hoje. Tá vendo a farsa, né? Para, Henrique. Tô invejoso. E aí, ó, o Puruquinho complementou. O The Last of Us Parte 2, ter me forçado a jogar com a Abby foi uma das piores experiências e frustrações que já tive no mundo dos videogames. Eu não queria matar ela, eu queria torturar ela durante anos e a porcaria do jogo não permitiu. Quando teremos uma rinha humana com os participantes do podcast? Olha, eu tenho que falar aqui que o Puruquinho, ele é tão insensível quanto o Carlos. Ele não quis ver o lado da vilã e chorou porque a vilã matou o Joel. A rinha com os participantes do podcast, eu sou a favor. Já acontece, meu amigo. Já acontece, sim. Só que, assim, eu quero no Desde gel. o começo. Quero briga no gel. A Abby é uma graxinha, né? Beijo, menininho fofinho. Que lindinho. Nossa, que piada muito ruim. Ai. É tão ruim que fez a gente dar risada, então foi válido. Então valeu. De tudo que a gente debateu aqui, se a gente riu é porque foi engraçado. Sim, ótimo. Valeu. Ótimo, Carlos. Você não é tão insensível quanto... Mandou bem. Mandou o Jen, elimina o DJ. Nossa.
Gente, esse podcast afetou a gente. Vamos lá, Gabi. Vamos encerrar então, que eu Mas preciso, é isso, eu preciso gente. comer antes Os de desmaiar. comentários da semana foram esses, né? Muito obrigada aí a todos que comentaram. E só um adendo aqui. Ô, Hanna, fala para os seus pais irem se vacinar, minha amiga. O Carlos aí. Tudo. Não importa a reação. Não importa. Dura 2 dias, rapidinho. Se durar ainda, se tiver, é de boa. Exatamente. Cada pessoa reage de um jeito. É gostoso. E outra, melhor ter reação de vacina do que ficar Ter a com doença. Exatamente. Verdade. É isso. E É até isso. hoje aí eu quase morro quando subo a escada. Nossa, eu também, menina, você acredita? E olha que eu já fiz 1 trilhão de exame e tá dando certo. Tá, vamos encerrar depois na fofoca. Dá tchau, Gabi, vamos pro público. Você viu, né, gente? O Henrique não quer falar com vocês. Tudo bem. Gente, um beijo aí no coração de todos. Muito obrigada aí por mais um episódio aí, vocês ouvindo. Deixem nos comentários, comentem bastante. Conta pra gente aí qual filme ou série vocês mais gostam. E é isso. Até o próximo episódio. E tchau. Tchau, Carlos. Se despeça de nossa audiência. Deixe seu recado glamouroso e cheio de palhaçada pra eles irem. A palhaça aqui é a Gabi, né? Mas vamos lá. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui nesse momento, né? Para quem está acabando mesmo esse podcast, para quem não pulou para o final, muito obrigado. Sigam as nossas redes sociais, sigam aqui se inscrevam, na verdade, aqui no YouTube, curtam o vídeo. Procurem lá as Séries com Café no Facebook, no Instagram, no Tinder, que a Gabi tá aceitando tudo. Só dar uma mate lá que ela tá aceitando, né, Gabi? Beijão, pessoal. Que isso, gente! Vamos pôr cubos de açúcar nessa xícara? Bom. Pra que amigos, né? Se temos Uai. Não, na verdade é pra que inimigos, né? Se temos o Carlos como amigo. Tá certo. Gente, quero agradecer a vocês. Espero que vocês tenham pelo menos rido um pouquinho desse CoffeeCast, ao mesmo tempo em que refletia com a gente sobre o valor da comédia na vida de vocês. E se vocês não derem risada, vão dar, porque é só isso que salva vocês no final das coisas, tá bom? Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Eu queria entender. A gente, no meio da gravação, a Gabi me mandando o vídeo da Isabelle Drummond falando sobre a igreja do WhatsApp. É fofoca. Eu queria entender como é que ela arrumou tempo pra fazer isso. Emília tomou uma pílula. Imagina a Gabi vestida de Emília. Descendo a rua de bicicleta.